Por volta de 1100 a.C., no coração sombrio do santuário de Siló, onde o ar noturno se enchia de um véu espesso de fumaça de incenso queimado e o eco distante de ventos sussurrantes nas colinas de Efraim, o pequeno Samuel jazia envolto em mantos de linho grosseiro sobre o chão de pedra fria do templo. A temperatura da noite penetrava como lâminas geladas através das frestas das cortinas tecidas à mão, arrepiando a pele tenra de sua carne infantil, ainda marcada pelo calor residual do dia em que servira aos altares com mãos trêmulas e olhos curiosos. O cheiro acre de gordura sacrificial pairava no ar, misturado ao suor salgado dos sacerdotes exaustos e ao mofo sutil das peles de animais estendidas como tapetes profanos. Samuel, com seus cabelos negros desgrenhados caindo sobre a testa úmida de sono incipiente, respirava em ritmo lento, o peito subindo e descendo como as ondas suaves do mar distante de que tanto ouvia nas histórias de sua mãe Ana. Em sua mente infantil, sonhos fragmentados dançavam, visões de leite transbordante, de uma esterilidade quebrada pelo milagre divino e de uma promessa sussurrada no templo. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Mas naquela quietude profunda, algo mais se agitava, um chamado primordial que farfalhava como folhas secas sob pés invisíveis, perturbando o silêncio que os líderes espirituais de Israel haviam deixado cair em negligência pecaminosa. Você sente o peso daquela escuridão ancestral pressionando contra suas pálpebras, como se o próprio véu do Santo dos Santos se estendesse sobre o mundo exterior, isolando o menino do bulício diurno de Siló. Eli, o sumo sacerdote, cujos olhos debilitados pelo tempo e pela indulgência jaziam pesados em seu quarto adjacente, roncava fracamente, o som rouco de sua respiração entrecortada, ecoando como um lamento profano contra as paredes de cedro enegrecidas pelo fogo eterno. Seus filhos, Hofni e Finéias, os infames levitas cujas vestes sacerdotais fediam a carne crua e vinho azedo, haviam se retirado para suas tendas nas sombras do perímetro do santuário, seus corpos saciados pela pilhagem das ofertas do povo, não o primeiro corte magro para Deus, como ordenava a lei, mas ganchos de ferro cravados nas panelas ferventes, arrancando porções suculentas antes que o fumo subisse ao céu. O fedor de sua rebelião impregnava o ar. O cheiro metálico de sangue coagulado nas facas rituais, o vapor gorduroso de carnes defumadas em fogueiras ilícitas e o sussurro lascivo das mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação, seduzidas por promessas vazias de bênçãos espirituais. Hofni, o mais velho, com músculos tensos de excessos e barba emaranhada de restos de banquete, ria baixinho em seu sono agitado, sonhando com mais pilhagens. Finéias, de olhos ardentes como brasas profanas, virava-se inquieto, o vinho ainda queimando em sua garganta como julgamento adiado. Israel gemia sob tal liderança. O povo, cujos campos de cevada dourada ondulavam nas encostas próximas, trazia primícias com corações pesados, sabendo que os filhos de Eli profanavam o pacto de Levi, trocando a santidade pela gula carnal, a misericórdia pela luxúria desenfreada. Samuel, desperto por um sussurro que não era vento nem sonho, ergueu-se devagar, os músculos das pernas finas protestando contra o frio que subia do piso irregular, poeirento de areia trazida pelos pés nômades dos peregrinos. Seu coração, pequeno mas já tocado pela unção materna, batia com um ritmo irregular, como o tambor distante de uma procissão festiva, interrompida pela seca espiritual da nação. O ar ao seu redor parecia mais denso agora, carregado de uma presença invisível que fazia as chamas das lâmpadas de azeite tremularem em uníssono, lançando sombras alongadas que dançavam como espíritos inquietos nas tapeçarias bordadas com querubins e romãs. Ele esfregou os olhos,
sentindo a umidade salgada do sono escorrer pelas bochechas rosadas, e inclinou a cabeça, os cabelos caindo como fios de noite sobre o rosto. Samuel, Samuel. Veio a voz, clara como o sino de bronze de um altar, mais suave como o orvalho da madrugada, sobre as tendas de Siló. Não era a rouquidão de Eli, nem o grito gutural de Hofni em suas bebedeiras. Era uma voz que penetrava os ossos, aquecendo o frio da noite e ancorando a alma do menino em um terror reverente, como se o próprio arcanjo Gabriel sussurrasse segredos do trono. Seus pés descalços tocaram a pedra gelada, enviando arrepios que subiam pelas panturrilhas magras até a espinha. E ele se moveu na penumbra, o linho de sua túnica roçando contra a pele sensível, carregando o cheiro sutil de mirra da dedicação de Ana. Com passos hesitantes, o corpo pequeno de Samuel atravessou o espaço entre os altares extintos, onde cinzas frias se acumulavam como testemunhas mudas da negligência sacerdotal, e aproximou-se do quarto de Eli. O sacerdote, envolto em peles de cordeiro puídas, piscava seus olhos enevoados, o hálito azedo de figos secos e leite coalhado, escapando de lábios ressecados pelo tempo. Aqui estou, pois me chamaste, disse Samuel, a voz trêmula como folha de palmeira ao vento, ecoando nas colunas de acácia que sustentavam o peso do Shequina ausente. Eli, sentindo o arrepio da interrupção em sua carne envelhecida, franziu a testa. As rugas profundas, como vales secos de Judá, marcando sua face barbada. O som da respiração do menino era ofegante agora, o peito subindo em golfadas quentes que contrastavam com o frio ambiente. E em sua mente, pensamentos tumultuados giravam. Seria um sonho? Um ladrão nas sombras? Ou o eco das preces não atendidas de Israel? Volte e deite-se, murmurou Eli. Sua voz um ronco grave que reverberava como trovão distante, enquanto estendia a mão trêmula, sentindo o ar úmido da noite colar-se à palma calejada por anos de manuseio de facas rituais. Samuel obedeceu, os músculos das coxas ardendo levemente com o esforço da curta jornada, e retornou ao seu leito, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro ansiando liberdade. O cheiro de incenso agora misturado ao suor de confusão que perlava sua testa. A segunda chamada veio como um sopro mais insistente, infiltrando-se no véu do sono raso, fazendo o ar vibrar com uma frequência que arrepiava os pelos finos dos braços de Samuel. Samuel! Ecoou novamente, a voz carregada de autoridade eterna, como o rugido do Sinai filtrado através de nuvens de glória, penetrando o templo como luz através de fendas em uma caverna sagrada. O menino saltou do jergão, o linho colando a pele úmida de pavor, os pés deslizando sobre a poeira fina que se erguia em nuvens microscópicas, inalada em golfadas ansiosas que queimavam a garganta seca. O silêncio ao redor era palpável agora, quebrado apenas pelo crepitar distante de brasas moribundas no altar exterior, onde sacrifícios diurnos haviam deixado um resíduo gorduroso que atraía moscas noturnas em zumbidos lamentosos. Em seus pensamentos, fragmentos de salmos aprendidos aos joelhos de Ana dançavam. O Senhor chamou Samuel. Mas ele não compreendia ainda a profundidade daquele chamado, que trespassava a rebelião de uma geração sacerdotal para semear obediência em um coração puro. Novamente, ele correu ao Eli, o corpo tremendo como junco ao vento das colinas de Efraim, o cheiro de seu próprio medo misturando-se ao mofo ancestral das paredes. Aqui estou, exclamou, a voz ecoando mais alta, despertando ecos fantasmagóricos nas alcovas vazias, onde arcas sagradas guardavam rolos poeirentos da Torá negligenciada. Eli, agora mais desperto, sentou-se com esforço, os ossos rangendo como madeira velha sob o peso dos anos,
o ar frio mordendo sua pele flácida, exposta sob a túnica desatada. Seus olhos, turvos como águas estagnadas de um poço sem chuva, fixaram-se no menino, e um calafrio espiritual, raro em sua complacência, subiu por sua espinha encurvada. O sacerdote sentia o peso do julgamento pairando, como nuvens de tempestade, sobre os campos de Siló, onde o trigo apodrecia por falta de chuvas profetizadas. Não fui eu quem chamou, disse ele, a voz rouca carregada de dúvida e fadiga, enquanto esfregava as têmporas latejantes, inalando o ar impregnado de gordura rançosa dos banquetes de seus filhos. Hofni e Finéias, em suas tendas próximas, dormiam alheios, seus roncos profanos contrastando com a santidade intrusa da noite. O mais velho sonhava com ganchos de ferro mergulhados em caldeirões. O mais novo, com curvas femininas profanadas à sombra do altar. Samuel, com o peito arfando, o suor escorrendo em riachos frios pelas costas, retornou ao leito pela terceira vez. Mas o sono fugia como gazela ante o leão, deixando-o encolhido, os joelhos puxados contra o peito, ouvindo o pulsar de seu sangue como tambores de guerra espiritual. A terceira vocação irrompeu como um vento súbito das alturas, carregando o aroma etéreo de maná celestial misturado ao incenso terrestre, fazendo as lâmpadas dançarem em fúria controlada. Samuel! Samuel! Chamou a voz divina, agora dupla em eco, penetrando a alma do menino como espada de dois gumes, dividindo o medo do assombro, o humano do eterno. Seus olhos se arregalaram na penumbra, pupilas dilatadas, absorvendo as sombras que pareciam ganhar forma. Silhuetas de anjos alados pairando sobre a arca da aliança, velada em suas cortinas azul, púrpura e escarlate. O frio da pedra subia implacável, gelando os dedos dos pés enroscados, enquanto o calor da presença divina aquecia seu interior, como fogo devorador contido em vaso de barro. Pensamentos fervilhavam. Seria o Deus de Ana? Aquele que ouve o clamor das estéreis e derruba os soberbos? Ele se ergueu, trêmulo, os músculos das pernas dormentes protestando em fisgadas agudas, e correu novamente ao Eli, tropeçando levemente em uma pele de carneiro jogada. O cheiro de lã úmida e sangue seco invadindo suas narinas. Aqui estou. Por que me chamaste? Gritou, a voz agora um misto de desespero e entrega, ecoando pelos pátios internos onde o silêncio noturno era guardião das profecias adormecidas. Eli, tocado pela insistência, sentiu um tremor profundo, como se o Espírito do Senhor soprasse sobre os carvões frios de seu coração apático. Seus anos de negligência, tolerando a gula de Hofni, que forçava os servos a lhe darem as coxas ferventes antes do holocausto, permitindo que Finéias tomasse para si as porções sagradas com ganchos impuros, profanando o mandamento de Levítico. Pesavam agora como correntes de ferro em seus ombros curvados. O ar ao seu redor parecia carregado de julgamento iminente, o cheiro de incenso virando fumaça de ira divina. Vá e deite-se, disse pela terceira vez, mas sua voz falhou. Um sussurro rouco revelando o pavor crescente, enquanto ele se recostava, o peito apertado por mãos invisíveis, sentindo o pulso da nação em agonia espiritual. Samuel obedeceu, mas o leito agora era um altar de expectativa. O linho colado à pele suada, o coração batendo em ritmo profético, ecoando o pulsar da criação inteira, aguardando a palavra do Criador. Nas colinas ao redor, o vento uivava baixinho, carregando os lamentos distantes de Israel, um povo cativo aos filisteus, cujos deuses de metal zombavam do Elohim, silenciado por sacerdotes rebeldes. Então, pela quarta vez, a voz desceu como chuva revigorante sobre terra ressecada, clara e inexorável. Samuel! Samuel! Desta vez, não era mistério,
mas chamado direto, ecoando nas câmaras do templo como o som do shofar no Yom Kippur, trespassando véus e corações. O menino, já à beira do êxtase temeroso, ergueu-se sem hesitação, mas Eli, iluminado pelo Espírito em um lampejo de graça imerecida, chamou-o de volta com voz urgente. Vá, deite-se, e se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. As palavras saíram como profecia involuntária. O sacerdote, sentindo o peso do pacto se renovar em sua língua seca, o arrepio da obediência percorrendo sua carne envelhecida como óleo de unção. Samuel retornou, o corpo leve agora, carregado por asas invisíveis, e deitou-se, o silêncio caindo como manto real, quebrado apenas pelo crepitar das lâmpadas e pelo zumbido de asas noturnas atraídas pela luz divina. A voz veio imediatamente, íntima como sussurro de pai a filho, mas grave como decretos dos céus. Eis que eu faço uma coisa na terra. Samuel, prostrado, sentiu o chão tremer sutilmente sob seu corpo, o frio da pedra tornando-se cálido sob a presença, o ar enchendo-se de um perfume inefável além do incenso. O cheiro da glória Shequina, como flores do Éden em meio ao deserto. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Respondeu ele, a voz um fio trêmulo de fé pura, ecoando nas paredes que haviam testemunhado a arca dançar em vitórias passadas, e agora gemiam sob pecados atuais. Deus revelou então o julgamento. A casa de Eli seria cortada, por causa da iniquidade de seus filhos, que não ouviram a repreensão, e pela fraqueza do pai, que não os conteve com vara de ferro. Cada palavra caía como martelo sobre bigorna, forjando o destino de Israel, o fim da linhagem sacerdotal corrupta, o nascer de um profeta fiel. Samuel ouvia, imóvel, o suor frio escorrendo pelas têmporas, o coração inchando com o peso da nação, sentindo em sua carne infantil o fogo da vocação que queimaria gerações. Ao amanhecer, os primeiros raios do sol infiltravam-se pelas cortinas orientais, tingindo o templo de ouro líquido, aquecendo a pele de Samuel ainda deitada em reverência. O cheiro de orvalho misturava-se ao incenso noturno, e o canto de galos nas vilas próximas anunciava o novo dia. Eli, inquieto desde a aurora, chamou o menino com voz trêmula. Samuel, meu filho. O menino aproximou-se, os pés descalços agora firmes sobre a pedra mornante, o linho seco contra a pele revigorada. Que te disse o Senhor? Indagou Eli, os olhos turvos fixos no rosto iluminado do sucessor, sentindo o julgamento como lâmina sobre sua garganta. Samuel hesitou, o terror do segredo divino apertando seu peito como laços de corda de junco, mas a obediência prevaleceu. Até agora não te encobri nada. E contou tudo, palavra por palavra, o ar pesando com o veredito, a espada que não se apartaria da casa de Eli, por sinos de rebelião não domados, por ofertas profanadas em gula e luxúria. Eli curvou a cabeça, os ombros tremendo sob o manto sacerdotal agora como sudário, murmurando, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Mas em seu interior o abismo se abria, anos de advertências ignoradas, profetas menores enviados em vão, o pacto de Pinhas quebrado por herdeiros ímpios, Hofni e Finéias, despertando em suas tendas com ressacas ardentes, riam de anedotas vulgares, alheios ao raio que se formava, enquanto o povo de Siló iniciava os rituais matinais, trazendo cordeiros, rus e balidos, ecoavam como lamentos proféticos. Samuel permaneceu ali, no limiar do dia, sentindo o chamado pulsar em suas veias como rio caudaloso, mudando o rumo de Israel da apostasia à restauração. O sol subia devagar, banhando o santuário em luz impiedosa, revelando poeira dançante como almas em juízo, e o menino profeta,
com olhos fixos no horizonte de colinas, absorvia o silêncio que seguia a voz de Deus. Um silêncio de transformação, onde misericórdia e julgamento se entrelaçavam como fios do grande tear da redenção. Aquiete-se agora. Sinta o peso daquela manhã em Siló estender-se eternamente. O suor secando na pele de Samuel, o eco das palavras divinas reverberando em ossos ainda em formação. O tremor sutil nas mãos de Eli ao erguer o incenso, sabendo que sua casa cairia como torre de Babel moderna. Hofni, mastigando o pão ázimo com mãos impuras, sentia apenas fome recorrente. Finéias, afiando sua faca ritual com rangidos metálicos, ignorava o fio da guilhotina celestial. O povo, subindo as encostas poeirentas com cestos de primícias, murmurava preces ao ver o menino aos altares, intuindo sem saber que o Senhor havia se lembrado de seu pacto, elevando um servo fiel em meio à podridão levítica. Cada brisa que soprava das planícies filisteias carregava o cheiro de mares salgados e ídolos de Dagom, mas agora contaminada pela promessa de vitórias futuras através de Samuel. O dia se arrastava, lento como o gotejar de mirra de um vaso quebrado, expandindo o momento em que Deus falou. Obediência brotando do silêncio, julgamento forjado na noite, e Israel, em suas tendas espalhadas, sentindo inconscientemente o eixo da história girar sobre o ombro de uma criança. Anos depois, aquele chamado ecoaria em batalhas sangrentas, na captura da arca por mãos incircuncisas, na morte ignominiosa de Hofni e Finéias, cujos corpos jaziam como carcaças profanadas em Afeca, confirmando a palavra ao jovem profeta. Mas permaneça aqui, no templo de Siló, naquela manhã eterna, onde o sol aquece devagar a pedra sagrada, o incenso sobe em espirais preguiçosas, e Samuel, com o coração inchado de mistério divino, começa a servir com mãos que nunca mais tremerão em dúvida. O silêncio se aprofunda, um oceano de reverência onde ondas de temor e assombro se chocam, ancorando a alma na presença que chamou no escuro, chamado que marca o turning point da nação, do caos à ordem, da rebelião à submissão ao Rei dos Reis. Sinta o arrarejar da respiração coletiva, o pulsar unificado de um povo redimido no germe de uma voz noturna, e o véu da história se rasgar lentamente, revelando o fio escarlate da misericórdia entremeado ao julgamento justo. Ato 2. Eli, cego não só nos olhos, mas no coração apodrecido pela negligência paterna, estende as mãos trêmulas como galhos secos, ao vento do julgamento iminente. O sol agora alto em Siló banha o altar em ouro líquido, mas as sombras alongam-se nos cantos do santuário, onde teias de aranha tecem sudários para ídolos caídos. Samuel, o menino profeta com olhos de poço sem fundo, serve o vinho da libação com taça que tilinta levemente contra a pedra, som que ecoa como o primeiro sino de um dobre fúnebre. Hofni ri rouco em algum recanto distante, cuspindo migalhas sobre o pavimento sagrado, enquanto Finéias afia não mais a faca ritual, mas a lança da cobiça que trespassará sua própria linhagem. O velho sacerdote chama: Samuel, filho meu, aproxima-te. Voz rouca como o ranger de portas enferrujadas no vento do deserto, carregada de falsa doçura que mascara o fedor da corrupção. O menino para, coração martelando como tambor de guerra filisteia, o peso da noite anterior curvando seus ombros miúdos. Aqui estou, meu senhor. Responde, mas as palavras saem entrecortadas, fios de seda rasgados pelo ferro da verdade divina. Eli perscruta o ar vazio com pupilas leitosas, intuindo o vendaval que se avizinha. Que te disse o Senhor? Não me ocultes, filho. Que Deus te faça em pedaços se me encobrires palavra. Silêncio. Um silêncio que engole o crepitar do braseiro, o zumbir distante das moscas sobre os restos de sacrifícios mal feitos. Samuel,
com lábios pálidos como pétalas de lótus murchas, despeja o veneno doce da profecia. O Senhor disse: Eis que venho, bradando contra tua casa. Eli, porquanto desprezaste meus sacrifícios e tuas obras más revelaste aos teus filhos. Por isso, em um só dia, cortarei a força de ambos, Hofni e Finéias. Tua linhagem sacerdotal será extinta como chama sob tormenta, e em teu lugar surgirá fiel sacerdote que guardará meus caminhos. As palavras caem como pedras do alto do Sinai, esmagando o orgulho do levita. Ele tomba para trás, mãos inertes sobre o peito, onde outrora pulsava o zelo de jovem sacerdote. Não grita, não pranteia, apenas murmura. É o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. Aceitação morta, como o bezerro ceifado no altar, sem sangue que clame vingança. O menino recua, olhos úmidos de compaixão misturada a terror sagrado, enquanto o incenso continua a subir, agora tingido de cinza profana. Fora do templo, o povo em suas tendas sente o ar pesar, como antes da praga, e as planícies filisteias rangem com o avanço de carros de guerra invisíveis. Anos se desenrolam como pergaminhos rasgados pelo tempo. Samuel cresce em estatura e graça, sua voz ecoando de Siló a Dan, chamando Israel ao arrependimento. Mas o julgamento avança inexorável. Em Afeca, o vale da carnificina, onde o rio serpenteia preguiçoso entre colinas manchadas de sangue hebraico, Hofni e Finéias carregam a arca como troféu profanado, gritando: Levanta-te, Senhor, e dispersa teus inimigos. Ilusão vã. Os filisteus, com machados de Dagon reluzindo ao sol poente, avançam como ondas do mar morto, e a glória de Israel foge. A arca é tomada por mãos incircuncisas. Hofni e Finéias tombam perfurados como porcos imundos, seus corpos inchando sob o céu indiferente. Notícias chegam a Siló como corvos famintos. Uma mulher de Ramá, grávida de partos gêmeos, ouve o mensageiro e, no parto agonizante, nomeia o filho Icabô. A glória se foi de Israel, expirando com o último fôlego de uma casa amaldiçoada. Eli, ao escutar, cai da cadeira como torre derrubada, nuca estalando contra a soleira do portão, olhos vidrados no vazio eterno. Samuel, agora homem de barbas curtas e olhos flamejantes, permanece de pé no templo vazio, a arca ausente como o coração arrancado, mas sua voz ressoa. O Senhor suscitará rei para seu povo. O eixo gira novamente, do abismo à aurora. Misericórdia tecendo novo manto sobre as cinzas do juízo. Sinta o vento de Ramá soprar promessas de vitórias. O pulsar de uma nação renascendo nas veias de um profeta forjado no fogo noturno. Ato 3. Nas colinas de Mispá, onde o céu se curva como tenda rasgada pelo luto, Samuel ergue o braço ossudo, voz de bronze rachado cortando o vento salgado. Ajuntai-vos aqui, ó Israel, e clamai ao Senhor que ouve das profundezas. O povo acorre como rebanho espantado, odres de leite azedo e sacrifícios fumegantes sobre a pedra altar. 40 dias de jejum, gemidos subindo como fumaça negra, confissões de ídolos quebrados, Baalim e Astarote, estilhaçados, sob pés calejados. Mas os filisteus farejam o cheiro de fraqueza, marcham de seus vales lamacentos, lanças como presas de serpente, tambores ecoando o pulsar de Dagon irado. Então o Senhor troveja, não eco distante, mas rugido primordial que estremece a terra. Nuvens negras se abrindo como feridas celestiais, chuva de saguis e raios que cegam os incircuncisos. Os filisteus fogem em pânico cego, tropeçando em seus próprios escudos, corpos afogados no lodo de seus deuses mudos. Israel persegue, machados ceifando como foices no trigal maduro, o vale de Mispá tingido de vermelho filisteu. Samuel ergue a pedra testemunha, Ebenezer,
Até aqui nos ajudou o Senhor. Quase por terra ai feio serpins. Monumento de granito negro marcado por veias de sangue divino. Sentinelas contra o esquecimento. Anos tecem sua tapeçaria cinzenta. Samuel julga de Betel a Gilgal. Circuito de oliveiras retorcidas e fontes murmurantes. Sua vara de pastor guiando o rebanho desgarrado. Paz frágil como casca de ovo. Filisteus contidos nas suas areias, amonitas rosnando ao oriente. Mas o povo, olhos gulosos por coroas estrangeiras, murmura nas assembleias. Dá-nos rei que nos governe como as nações. Samuel, coração apertado como figo seco, clama ao céu. Não é contra vós que clamam, mas contra o Senhor. Ainda assim, desce a Ramá. Unge em segredo o vulto de Saul ben-Quis, homem de Benjamim, ombros largos como portas de carvalho, olhos de falcão perdido em busca de jumentas fugidias. Saul, errante pelas terras de Zuf, encontra o profeta no alto da colina, banquete fúnebre preparado com carne de vaca e pães de cevada, profecia sussurrada ao ouvido como óleo sagrado. Não te disse que o Senhor te ungiu cabeça de sua herança? O Espírito de Deus veste Saul como manto flamejante. Profetas em êxtase, dançando com harpas e tamboris. Voz profética brotando de lábios calejados. O eixo gira mais uma vez, do profeta ao rei, da tenda ao trono. Mas sombras se alongam no horizonte, ambições humanas tecendo teias sobre a vontade eterna. Ouça o rugido distante de Golias nas planícies, o prenúncio de espadas que hão de testar o coração escolhido.